Beleza. Pronto. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os dois assuntos dessa semana, mas com um enfoque maior na parte de EDOs homogêneas, tá? Porque tinha mais material assíncrono lá no canal sobre as EDOs exatas. Beleza? E aí, vamos só relembrar o que é uma EDO exata. A parte de EDO exata parecia muito com o que a gente viu em cálculo 3, né? O que a gente viu lá em cálculo 3, que era aquela coisa de campos conservativos, beleza? Que a gente tinha lá, aqui é bem parecido. Então, quando que a gente tem uma EDO exata? Para a gente avaliar se a EDO ela é exata ou não, a gente tem que olhar para ela em uma forma que a gente chama forma diferencial. Vocês estão ouvindo ou não o que eu estou falando? Sim. Tá tranquilo. Beleza. Tá bom. Então, a gente tem que olhar para a equação em uma forma que a gente chama forma diferencial, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma EDO assim, a dy dx, certo? É igual, digamos, Professor, não está compartilhando aqui. Hã? Tá compartilhando a tela. Oxente. Ah, é que eu saí e entrei, não foi? Foi. Pronto. Aí, então, digamos que a gente tem uma equação assim nesse formato, certo? dy dx igual a alguma divisão, certo? Digamos que seja tipo p de x e y sobre q de x e y. Essa forma é a forma usual que a gente olha para uma equação, mas a gente pode também tipo multiplicar cruzado aqui e ficar com o seguinte, ó, ficaria p de x e y dx, certo? Aí igual a q de x e y e dy. Certo? Passa para o outro lado. Aí daria para escrever assim, né? Tipo, p de x e y dx menos q de x e y dy. Certo? Igual a zero. Pronto. Ou seja, eu tenho como olhar para a minha equação assim. Isso aqui eu posso dizer que é um m, por exemplo, certo? E isso tudo aqui, certo? Juntando com esse menos, é um n. Aí, se a equação ela tiver assim, certo? M e dx mais n dy igual a zero, a gente fala que essa aqui é a forma diferencial da EDO. Certo? Formas diferenciais são um assunto que tem uma matemática enorme por trás, mas aqui o que a gente vai precisar só é que elas têm uma certa relação com campos conservativos, que são coisas que vocês estudaram já em algum semestre anterior, certo? Em cálculo 3. Por quê? A gente vai dizer que a EDO ela é exata, certo? Antes de mais nada, ela precisa estar nesse formato aqui, certo? No formato nesse formato diferencial. E aí a gente vai dizer que ela é exata se as derivadas parciais cruzadas elas forem iguais. Então, se a derivada parcial aqui de m, ó, que é o cara que está com o diferencial aí do x, for igual à derivada lá do n, que é o cara que está com y, certo? Sendo que a gente trocando essas derivadas. Ou seja, se a derivada de m com relação a y, porque é trocado, né? Aqui o m ele está com dx, então eu vou derivar ele em relação a y. Isso aí tem que ser igual à derivada do n com relação a x. Certo? Aqui o n ele está com dy, eu olho para a derivada em relação ao x. Beleza? Então, isso aí tem muito a ver com o que a gente já viu, né? Lá em cálculo 3. A gente sabe que se a gente tem um campo vetorial, f de x e y igual a m de x e y e n de x e y, certo? Se
algumas condições acontecerem, né, que se vocês se lembrarem direitinho, é que o domínio do campo precisa ser uma região aberta e simplesmente conexa lá do R2, ou seja, não pode ter nenhum buraco dentro da região, né? Tipo, não pode ser nada assim, certo? Tem que ser algo sem buracos. Você não pode ser alguma coisa assim. Se acontecer isso e as derivadas parciais cruzadas elas forem iguais, então a gente pode garantir que o campo ele é conservativo. Ele é conservativo se a EDO for exata, né? Se a EDO correspondente ela for exata, ou seja, se as derivadas parciais se elas cruzadas forem iguais. E o que é que tem de especial em a gente ter um campo conservativo? É que ele tem uma função potencial, né? Tem uma função potencial. Função potencial é o quê? Então, aqui nesse caso, existe uma função, certo? F de x e y, tal que, se eu derivo ela com relação a x, vai dar m, certo? A minha primeira componente aqui. E se eu faço a derivada dela com relação a y, dá a minha segunda componente. Certo? Se eu derivo em relação a x, dá essa. Se eu derivo em relação a y, vai dar essa aqui. Então, se eu levo esses conceitos que a gente viu aí, lá do cálculo 3, para o cálculo agora, para a teoria de EDOs, então a gente está vendo que se a equação for exata, então existe um potencial também. Esse F aqui é o potencial. Para quem está esquecido. Então, existe um potencial f de x e y para a EDO exata. E é a partir desse potencial que a gente vai dizer como é que são as soluções. Certo? Quer ver? Então, digamos que a gente achou que é potencial, certo? Então, digamos que f de x e y é um potencial para uma equação, sei lá, para m dx mais n dy está igual a zero. Então, o que a gente quer ver aqui é que as soluções aí da equação vão ser da seguinte forma: f de x e y igual a uma constante. As soluções vão ser dadas de maneira implícita, obviamente, né? Soluções implícitas, mas são sempre dadas assim. Ou seja, equações exatas são muito fáceis de a gente resolver. É só achar quem é o potencial e igualar ele a uma constante. Como que a gente faz para justificar isso, né? É uma aplicação direta da regra da cadeia que vocês viram em cálculo 2. Vê, a gente tem f, aí f é uma função que ela tem duas variáveis, né? Tem o x e o y, beleza? E o y, ele é uma função de x, né? A gente quer descobrir como que a gente escreve o y, certo? Em função de x. Então, se a gente pega essa equação aqui, certo? Aqui, ó, e a gente deriva ela de ambos os lados com relação ao x, vai dar o quê? Então, vamos derivar dos dois lados em relação a x. Então, do lado esquerdo, eu vou ter derivada de f de x e y com relação a x. Do lado direito, eu vou ficar com zero, né? Que é a derivada de uma constante. Mas aí, como é que fica a derivada aqui, ó, com relação a x, né? A gente tem dois caminhos, basicamente, né? Tem esse caminho aqui, que a gente chega do f para o x, e tem esse outro caminho aqui, que a gente chega do f para o x. Pronto, pela regra da cadeia, certo? Essa derivada aqui, ó, aqui do lado esquerdo, ela é o quê? Ela é a derivada de f com relação a x, certo? Literalmente,
mais o quê? A derivada de f com relação a y, certo? Vezes a derivada de y com relação a x. Então, mais derivada de f com relação a y, vezes derivada de y com relação a x, igual a zero. Certo? Sendo que aí lembra que esse potencial, ele é um potencial para essa equação. Se é um potencial aí para essa equação, significa o quê? Que a derivada de f com relação ao x é m, e a derivada de f com relação a y é n. Ou seja, a gente fica agora com m, né, isso aqui. Esse aqui é n, certo? Então vai ficar m mais n dy dx igual a zero, tá? Multiplico todo mundo pelo dx, né? E aquela manipulação que é um abuso de notação que a gente faz, né? Mas que ele funciona aqui. Então, se eu multiplicar todo mundo por dx, fica m dx mais n dy igual a zero. Ou seja, volta para a equação original, certo? Então isso mostra que isso aqui fornece as soluções lá da equação, certo? Se eu colocar aqui uma constante qualquer, vai sempre ser uma solução, porque eu consigo voltar derivando para a EDO. Então, eu acho que essa parte, pelo menos, não é uma parte que vocês devem ter muita dúvida, porque é algo que vocês já fizeram, né? Que é achar que é um potencial. Certo? Alguém está esquecido como que a gente faz isso? Eu posso fazer um exemplo, pelo menos, só para dizer que a gente fez, tá? E aí eu passo para a parte mais complicadazinha, que é dos fatores integrantes. Beleza? Então, deixa eu achar aqui onde é que está essa parte. Beleza, vamos fazer esse... E um detalhe também, tá? É que lá em cálculo 3, os exemplos que eram mais complicados eram aqueles que eram de campos em R3. Que você tinha que você precisava integrar uma equação, derivava em relação à outra, integrava de novo, derivava de novo, demorava mais. Aqui é sempre em R2, porque é sempre dy e dx só. Então, é o exemplo mais fácil que tem lá da parte de campo conservativo. Então, é algo que vocês já fizeram, certo? Eu vou relembrar aqui também, mas se fosse comparar com os outros exemplos de campos conservativos, são os exemplos mais simples que a gente tinha. Deixa eu escolher um aqui para a gente fazer. Tá, vamos fazer esse aqui. O detalhe é que a equação, ela não precisa vir, certo, na forma diferencial já não, tá? Eu poderia começar com a equação assim, ó, 2 vezes x, certo? Mais y quadrado. O meu gato tá miando aqui, tá? Se de repente aparecer um barulho aqui, porque os gatos estão brincando, pelo visto aqui. Aí daqui a pouco eles atacam. 2x mais y ao quadrado mais 2xy, y' igual a zero. Pronto. Aqui, a gente não está com a equação na forma diferencial. Então, é mais fácil trabalhar com a equação exata se ela estiver na forma diferencial, que aí fica mais evidente, certo? Quem é que é o m, certo? E quem é que é o n. Então, para a gente passar a EDO, que está numa forma dessa aqui, para uma forma diferencial, é só substituir aí o y' por dy dx e multiplicar tudo por dy, tá? E multiplicar tudo por dx. Então, a gente teria 2x mais y2 mais 2xy vezes dy dx igual a zero. Certo? Aí multiplica tudo por dx. Aí fica 2x mais y2 dx mais 2xy dy igual a zero. Então, pronto. Agora já dá para a gente ver que esse aqui que é o m, tá? E esse aqui que é o n. Beleza?
Tá bom, então, mas o que a gente precisa? A gente tem que achar quem é uma função potencial. Para a gente fazer isso, a gente tem que procurar por uma função f, procurar f de x e y que satisfaça o quê? Que a derivada em relação a x dela seja m, ou seja 2 vezes x, certo? Somado com y é 2, e que a derivada dela em relação a y seja 2xy. Aí escolhe uma dessas equações aí, certo? Para a gente começar integrando. Certo? Tanto faz, normalmente uma é mais fácil que a outra às vezes, ou às vezes não, tanto faz realmente. Aqui tanto faz, tá? O nível de dificuldade que a gente vai ter integrando qualquer uma das duas vai ser basicamente o mesmo. Vou começar integrando essa primeira equação aqui, tá? Então, eu vou integrar de ambos os lados com relação a x, tá certo? Eu vou escrever assim para ficar mais enxuto o que eu estou fazendo, mas é o seguinte, eu estou integrando do lado esquerdo com relação a x, estou integrando do lado direito com relação a x. Se é tudo em relação a x, aí o y, ele se comporta como se fosse constante, tá? Certo? Nessa integral aqui. O que é que vai ficar? Bem, do lado esquerdo, eu iniciei com a derivada em relação a x, e agora integrei com relação a x. Aí a gente volta, certo, para a função original. Do lado direito, aí fica a integral disso aqui com relação a x, que é x ao quadrado, mais a integral disso aqui com relação a x, que vai ser, pronto, xy ao quadrado. Mais uma constante, né? Sendo que é uma constante aqui quando a gente fez a integral com relação a x. Então, o y, ele também se comportou como se fosse uma constante. Então, aqui eu posso ter realmente uma constante, certo? 1, certo? 2, 10, ou eu posso ter uma função que depende apenas de y. Tipo, ser mais y ao quadrado, por exemplo, certo? Ser menos 10y, por exemplo. Poderia ser. Por quê? Porque eu integrei com relação a x, então o y, ele se comportou como se ele fosse constante. Aí agora eu tenho que derivar em relação a y, comparar com a outra equação, e ver se realmente eu vou ter ali uma constante de verdade, legítima, ou se eu tinha alguma função de y que precisava aparecer ainda ali. Vocês estão relembrando disso? Tinha muito exemplo assim que a gente fazia em cálculo 3. Beleza, aí agora, o que é que eu faço aqui? Eu pego essa equação e eu vou derivar de ambos os lados com relação a y agora, tá? A y. E aí eu vou precisar agora comparar com essa outra equação aqui. Então, se eu derivo em relação a y, do lado esquerdo eu vou ter a derivada em relação a y, do lado direito eu vou ter o quê? A derivada desse aqui é 0, a derivada desse daqui vai ser 2 com x e com y, e a derivada desse daqui, que é uma função agora apenas de uma variável, se eu derivo em relação a y, fica c' de y mesmo, tá? E isso aí tem que ser igual a isso. Então, isso aqui tem que ser igual a, pronto, 2xy. Faz essa comparação agora. Vai cancelar esse com esse. Aí restou o quê? Que a derivada de c com relação a y é 0. O que é que isso significa? Significa que o c, ele não depende de y também, tá? Então, ele realmente é uma constante. C de y é k, sei lá. Certo? Constante mesmo, tá? Ele não depende nem de x nem de y. Então, quem é o potencial, no caso? O potencial vai ser f de x e y igual a o que a gente achou aqui, ó. É isso aqui, e substitui esse pelo que a gente calculou agora. No caso, é a mesma coisa que a gente tinha lá em cálculo 3, tá? A gente não precisa saber quem são todos os potenciais, certo? Basta determinar quem é um potencial. Então, aqui, eu tenho a liberdade de escolher o valor que eu quiser aí para essa constante. Eu escolho k igual a 0, tá? Certo? Aí, aqui no caso, não é quem é o potencial, porque não existe um só. Existem infinitos. Mas um
exemplo aqui, f de xy igual a x2 mais xy2 mais a constante, né, que eu escolhi como sendo zero. Então, esse é o potencial, e as soluções vão ser o quê? As soluções implícitas, pelo que a gente comentou aqui, ó, para determinar quem são as soluções, é só igualar aí esse potencial da gente a, 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 a uma constante. Então, fica x2 mais xy2 igual a c. E aí é mais um motivo para a gente considerar que esse k aqui é zero, tá? Porque, por exemplo, imagina que a gente colocasse aqui, certo? Mais k do lado de cá. Aí eu teria mais uma constante aqui, certo? Igual a uma constante lá do outro lado. Eu poderia passar pelo outro lado k, aí ficaria igual a uma diferença entre duas constantes, seria constante também, né? Então, a gente poderia chamar como c, como alfa, como... Tá? Não precisa colocar as duas constantes. Só escolhe uma igual a zero e coloca a outra lá do outro lado. Beleza? Então, essencialmente é isso, a parte de EDO exata. É descobrir quem é o potencial e para dizer quem são as soluções é só igualar a uma constante no final, tá certo? Vamos relembrar rapidinho aqui agora a parte dos fatores integrantes, que é aquele negócio que eu tinha comentado também quando a gente falou sobre o EDO separável. A EDO separável, ela é o tipo mais simples de EDO que a gente tem. Então, em outras situações, a gente vai fazer o possível para transformar a equação com alguma substituição, com alguma manipulação, com alguma multiplicação por alguma coisa, em um EDO que seja separável, porque ela é mais fácil de resolver. A mesma coisa com as lineares, porque elas já são um pouquinho mais difíceis de resolver, mas é sempre algo que a gente tem, pelo menos em teoria, tem uma solução fechada, certo? A gente sempre consegue resolver as EDOs lineares, a menos lá daquela integral que aparece no fator integrante e da outra integral que a gente precisa resolver, né, depois quando a gente usa o teorema, quando a gente usa o TFC, né? Certo? Quando a gente usa o teorema, quando o teorema é fundamental do cálculo. Então, ao menos em teoria, a gente sempre consegue resolver. A mesma coisa é com as exatas, porque elas são muito simples, certo? Só precisa determinar quem é o potencial. Então, às vezes, a gente tem alguma equação que ela não é exata, mas que, de alguma forma, a gente consegue multiplicar ela por alguma coisa, que faz com que a nova equação vire exata. Então, como a gente está multiplicando por alguma coisa, então, aquela mesma ideia de antes, que seria um fator, né? Porque a gente está multiplicando algo, e a gente está multiplicando algo para conseguir integrar a equação, para conseguir resolver a equação. Aí a gente chama de um fator integrante, certo? Então, qual que é qual que é a ideia dos fatores integrantes para EDOs exatas? Então, a gente tem fatores integrantes tanto lá nas EDOs lineares quanto nas EDOs exatas. E não existe apenas esse formato aqui de fator integrante, não, tá? Mas esses são os fatores que são mais utilizados. Se por acaso eu resolver colocar algum fator integrante diferente desses que eu vou mostrar aqui, aí na lista vai ter uma dica do que é que precisa fazer, tá? Vai ter dizendo, tipo, use algum fator integrante da forma tal, certo? Você descubra o que é que precisa acontecer com a equação para que exista um fator integrante de uma certa forma. Sei lá, no canal já tem vídeo que eu mexo com fatores integrantes diferentes também, tá? Então, seria basicamente repetir o que tem lá, sendo que com a forma específica que a questão pedir. Mas, nesse caso, a gente vai agora
a gente vai ver o que é que precisa acontecer aí com a equação para que exista algum fator integrante que dependa apenas, certo? Ou de x ou de y. Beleza? Então, vê, a gente vai iniciar com algum EDO, certo? Em forma diferencial, que não seja exata, tá? Então, vamos supor que essa aqui não é exata. E eu iria multiplicar isso por por alguma função, certo? Por alguma função que faça com que ela vire exata. Beleza? Então, eu vou multiplicar aqui, a princípio, por uma função mi, certo? Que vai ser uma função mi de duas variáveis, a princípio, certo? Depois, a gente simplifica, certo? Para que realmente fique de uma variável só. Mas eu vou multiplicar de ambos os lados por mi de x, para que a nova equação fique exata. Aí a gente teria o quê? Mi vezes m, e aí dx, mais mi vezes n dy, igual a zero. Eu quero agora que ela seja exata. Beleza? Quero que essa aqui seja exata. Então, para que essa aí ela seja exata, o que é que vai ter que acontecer? A derivada do m dela em relação a y tem que ser igual à derivada do n dela com relação a x. Mas que é o m dela agora, dessa nova equação aí de baixo? É mi, né, vezes o m antigo, né? Porque o m que a gente chama é quem fica com dx. Então, nessa segunda equação aí, quem é o m é o mi, certo? Vezes o m antigo, que é o m da equação antiga. Estão entendendo isso? Ou tá viajado esse negócio de m novo, m antigo? Tá tranquilo, professor. Oi? Eu acabei de perceber agora que eu tô com um fone no ouvido, mas eu não tinha conectado o fone. Agora foi. Pronto, agora foi. Percebi na hora que a Amanda falou, porque saiu bem baixinha a voz dela. Pronto. Tá, então, a derivada de mi vezes m, certo, em relação a x, ela tem que ser igual à derivada de mi vezes n com relação... Eu troquei, né? A derivada de mi vezes m com relação a y tem que ser igual à derivada de mi vezes n com relação a x. Deixa eu escrever isso aqui, porque que eu enrolei tudo, né? Então, a derivada desse aqui com relação a y tem que ser igual à derivada desse aqui com relação a x. Tá, né? Só que agora a gente a gente tem essa multiplicação. Então, tem que fazer a regra do produto. Pela regra do produto, o que é que vai acontecer aqui, ó? Se eu estou derivando com relação a y, fica a derivada a de mi com relação a y vezes o m, mais o mi vezes a derivada do m com relação a y. Aí, do outro lado, aqui eu derivo tudo em relação a x. Aí fica mi vezes x, aí vezes n, mais mi vezes a derivada de n com relação a x. Pronto, a princípio aqui é uma equação ainda diferencial, né? Sendo que a incógnita que a gente tem aí, ela é uma função de duas variáveis, né? É o x e o y. Ou seja, essa equação que a gente tem aí, ela não é um EDO mais, ela é um EDP, certo? Ela é uma equação diferencial, ela é uma EDP, é uma equação diferencial que é parcial. Por quê? Porque eu tenho derivadas, ó, a da incógnita da gente, né? Que é o mi, com relação a duas variáveis diferentes, certo? Como ela é um EDP, é mais difícil de resolver. Então a gente vai ver algumas simplificações que vão fazer com que isso aí fique mais simples. Então isso aqui, certo, em geral, é algo difícil de resolver, tá? Eu mesmo não gosto muito
de trabalhar com EDPs, não, mas há quem goste. Então, vê, a gente vai fazer algumas simplificações. Simplificar para conseguir resolver. Então, a gente vai tentar resolver ela em algumas situações em que ela, na realidade, ela não vire um EDP mais. Que ela seja apenas um EDO. Então, se eu quero que ela seja um EDO, aí o Mi, ele não pode depender do X e do Y ao mesmo tempo, tá certo? Ele depende ou de um ou de outro. Vamos começar, certo, vendo primeiro o que é que tem que acontecer se ele depender apenas do X, tá? Então, eu vou inicialmente supor que o Mi, ele depende apenas, deixa eu escrever assim, é 1, certo? É o Mi dependendo apenas do X. Nesse caso, a derivada dele em relação a Y é quanto? É zero, né? Porque ela não depende mais do Y. Então aí a gente consegue simplificar essa equação, porque esse termo aqui, ele iria desaparecer, tá certo? Então a gente vai ficar com o seguinte. Aqui é zero logo, certo? Que é esse primeiro tempo. E aqui, mi my igual a aí fica mi com relação a x, sendo que agora mi só tem uma variável, né? Então não precisa escrever a imagem como se fosse derivada parcial. Vamos escrever normal mesmo, dmi dx, certo? Vezes n igual a mi, eita, mais mi nx, tá bom? Igual a mi nx. Vamos isolar, certo? Tudo que envolver o mi de um lado e tudo que envolver a derivada de mi do outro lado. Então vamos ficar assim, ó, dmi dx vezes n é igual a quem? Eu vou jogar esse aqui pelo outro lado, tá? Então vai ficar mi my menos mi vezes n vezes nx. Pronto, colocando em evidência o mi do lado direito e aí passando o n que está do lado esquerdo dividindo, o que vai ficar? Fica dmi dx igual a mi vezes my menos nx sobre n. Beleza? Então, a princípio, isso aí é uma equação, é um EDO, né, separável, né? Porque a gente tem essa parte aqui, ó, que depende de mi, e tem essa outra parte aqui que não depende de mi. Mas aí tem um detalhe importante. Vê, do lado de cá, o mi, ele depende só de x, né? Então, nessa parte aqui, não tem nada que me obrigue que essa parte aí dependa apenas é, 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 de x, não, tá? Porque o m depende de x e de y, o n depende de x e de y, as derivadas deles dependem de x e de y, beleza? Então não tem nada que obrigue isso aí a depender apenas da mesma variável que o mi depende. Então esse que é o critério para que a gente consiga resolver assim. Só vai dar para a gente resolver um EDO para transformar ela em exata, certo? Usando algum fator integrante que não dependa que não dependa de y, que dependa apenas da variável x. Se esse termo que está nos parênteses aí, ele depender apenas de quem? Apenas de x, certo? Vocês estão entendendo isso? Eu acho que essa parte aí já estava melhor explicada lá lá nos vídeos do canal, né? Tô Nos entendendo, vídeos curtinhos, professor. tá bom? Então, só dá para fazer isso aí se esse termo. Então, só funciona se esse my menos nx sobre n só depender de x.
tá? Só dependia de x. Se a gente começasse dizendo que o mi era apenas de y, aí seria parecido. Só que agora, quem é que a gente iria zerar? Seria esse aqui, certo? Ia ficar com alguma condição parecida a essa outra, só que agora a condição que iria ficar, ela iria ser o quê? Que é esse termo que ia ficar multiplicando, só pode depender de y agora. Beleza? Então, se acontecer isso aqui, aí essa equação, ela é separável. Tá dando para entender? Sim. Se é separável, aí é de boa. Você passa o mi para o outro lado dividindo, passa o dx para o outro lado, integra, né, vai ficar o ln de um lado, né, do lado esquerdo, aplica a exponencial, que nem a gente já tinha feito na semana passada. Vou só fazer rapidinho aqui como é que fica a dedução no caso que o mi é apenas de y. Aí a gente faz um exemplo para se situar melhor e aí a gente passa a falar sobre as equações homogêneas, tá? Que eu acho que é a parte que a gente precisa comentar mais hoje. Bem, e como é que ficaria então, né? No caso em que o mi ele depende apenas de y. Vamos voltar para a equação da gente aqui, ó. Esse termo aqui, que vai ser zero, esse daqui, então vai ficar, fica mi vezes m, não, fica mi y vezes m, mais mi vezes my, aí seria igual a quem? Esse primeiro ficou zero, né? Então, mais mi vezes nx. Mi nx. No caso, esse termo aqui já é uma função de uma única variável, então eu escrevo assim. E vamos agora isolar a derivada. O que é que vai ficar? A gente vai ter de um lado a derivada de mi com relação a y, e do outro, ó, esse aqui eu jogo lá para o outro lado, boto em evidência o mi, aí fica mi vezes quem? Nx, que já estava lá do outro lado, menos my, que a gente passou, sobre m, que passou dividindo. Certo? Então, isso aí só vai dar certo se acontecer o quê? Esse termo aqui eu tenho que depender apenas, então só pode depender de y. Certo? Só para que vocês não saiam da aula achando que esse método aí funciona para qualquer equação, não, tá? Porque só dá certo se acontecer isso, se esse termo aqui ficar dependendo apenas de y, e no outro caso, só se ele ficar dependendo apenas de x. Eu acho que eu tô falando meio rápido hoje, porque eu cheguei aqui em casa meio nas carreiras, mas se tiver difícil de entender o que é que eu tô falando, me avisa, tá? Que eu tento respirar um pouquinho, tomar uma aguinha, para falar mais devagar um pouco. Por favor, professor, eu tô meio voando aqui. Beleza. Deixa eu botar um exemplo aqui que acho que vai facilitar. Pronto, tudo isso aí que eu tô mostrando tá tudo resolvido na apostila, tá? Inclusive o exemplo que eu vou resolver agora também. Vamos fazer um exemplo em que a gente usa um fator que depende, certo, apenas da variável x. Então, pega esse aqui. 3xy mais y2 dx, certo? Mais x ao quadrado mais xy dy igual a zero. Tá? Maravilha. Então, primeira coisa a ver aqui é se ela é exata, certo? Certo? Vamos imaginar que é uma questão de lista, de prova, que a gente não sabe o que é para fazer, certo? No caso, aqui a gente já sabe, né? Mas imagina que a gente não soubesse. Então, se a equação já veio na forma diferencial, vamos ver logo se ela é exata, porque se for, resolveu, certo? Porque exata é mais fácil. Então, para ser exata, o que é que tem que acontecer? Para ser exata, a derivada desse aqui,
Então, vamos dizer que esse aqui é o m, por enquanto, esse aqui é o n. A derivada de m com relação a y tem que ser igual a de n com relação a x. Quem é a derivada de m com relação a y? Fica, ó, fica, fica 3x mais 2y. E a derivada de n com relação a x, aí fica 2 vezes x mais y. Então, deram diferentes, né? Pronto, não é exata. Não é exata. Vamos ver agora se a gente consegue algum fator integrante que dependa apenas de uma das duas variáveis. Para a gente verificar isso, tem que fazer o quê? Olhar para aquelas condições, né? Então, para que exista um fator que dependa apenas de x, então, pronto, o critério é qual? É que my menos nx, certo? É dividido. Professor, tá mudo novamente. Tá mudo, professor. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Sim, agora sim. Tá um saco isso. Deixa eu compartilhar de novo, né? Pra não esquecer logo. Pronto. O que eu estava dizendo era que para que exista um fator integrante que dependa apenas de x, é que esse termo que está aí na tela tem que ser uma função apenas de x, tá? E para que exista um fator que dependa apenas de y, aí é esse que está ali em cima, que é a derivada de n com relação a x, menos a de m com relação a y, certo? É sobre m, aí seja uma função apenas de y agora. Aí vamos testar, beleza? A gente já viu aqui, ó, que o my, a gente já tem aí, já tem que é o nx. Então, quem é que é my menos nx, certo? Dividido por n. Aí dá o quê? My, 3x mais 2y. Menos nx, 2x mais y. Sobre n. N é x2 mais pronto, xy aqui. Então, em cima deu o quê? A gente tinha 3x menos 2x, ficou x, e 2y menos y, então ficou mais y. Embaixo a gente pode colocar em evidência o x, né? Aí fica x vezes quem? X mais y. Opa, dá para cancelar ali, dá para cancelar esse aqui em cima com esse aqui embaixo, ficou só o quê? 1 sobre x. Então, ok, depende, certo, apenas de x. Se aqui ainda aparecesse y, eu ia testava se esse outro de baixo dava, se esse outro embaixo aqui dava certo, tá? Se nenhum dos dois desse certo, aí eu desistia, fazia outro método. Beleza? Tá certo? Tranquilo. Pronto, então a gente vai agora determinar, determinar qual que é o fator integrante. Aí a gente vai multiplicar a equação por ele e resolver a equação que vai ser exata no final, tá? Então, voltando aqui, o que é que eu tenho que fazer para determinar quem é que é o fator integrante? É resolver aqui essa equação, tá bom? Então fica, deixa eu botar aqui de outra cor, de amarelo. Então, dmi é dx é igual a mi vezes esse negócio aí que a gente calculou, vezes 1 sobre x, tá? Vou separar as variáveis, fica assim, dmi sobre mi igual ao dx sobre x. Se integrar de ambos os lados, integra aqui em relação a mi, integra aqui com relação a x, ficou ln de mi igual a ln de x, certo? Então mi igual a x. O que é que isso está dizendo? Que se eu multiplicar a minha equação de ambos os lados por x, a equação resultante, ela vai ter que ser exata, tá? Aí a gente multiplica, verifica se ela é exata, se ela é exata realmente, e depois resolve ela, determinando quem é que é o fator integrante. Pronto. Então vamos lá. Quem é que é a minha nova equação?
Professor, volta lá rapidinho. Vou voltar porque eu precisava ainda ver quem é que era a equação. E aí? Valeu, professor. Nada? Aí vamos lá, vou pegar isso aqui e vou multiplicar a equação. Então o que é que vai ficar? Ó, é 3 vezes x ao quadrado vezes y, mais, pronto, aí fica x vezes y ao quadrado, tá? Dx, mais, pronto, x ao quadrado vezes x ao cubo, mais, fica x ao quadrado vezes y. X ao quadrado vezes y dy igual a zero. Então, agora o m é esse aqui, e o n é esse aqui. Aí eu vou verificar de novo. Quem é que é a derivada de m com relação a y? Vai dar 3x ao quadrado mais 2xy. E quem que é a derivada de n com relação a x? 3x ao quadrado mais 2xy. Então, ok, 2xy. Então, ok, ela é exata agora, tá? Aí vou procurar quem é o potencial. Então, eu tenho que olhar para uma função que derivando em relação a x, dê o m, 3x2y mais o x vezes o y2, e que derivando em relação a y, dê o n, dx ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Tanto faz aí como é que a gente vai iniciar, né? Vamos começar com essa de cima aqui. Ó. Se eu integro com relação a x, aí vai dar o quê? F de x e y igual a... integrando esse aqui com relação a x, vai ficar x ao cubo vezes y, mais x ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado. Mais a constante, né? Só que a constante aqui, ela pode depender também de y. Aí agora, vou derivar de ambos os lados com relação a y e vou comparar com a outra equação. Então, se eu derivo aqui com relação a y, vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado y ser dividido por 2, então mais x ao quadrado vezes y, mais derivada de c com relação a y, igual a isso aqui. X ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Simplifica, esse com esse com esse, c' de y é zero. Então, em ambos os exemplos, deu que a derivada lá da constante era zero, tá? Então, realmente, ela era uma constante legítima mesmo, mas poderia ser que desse tipo y aí ainda no final, tá? Aí eu integrava de novo, e aí a minha constante, entre aspas, ela seria y quadrado sobre 2 mais uma constante. Isso é de verdade. Tá? Vocês lembram disso, né? Que poderia acontecer isso aqui, né? O que não poderia era aqui envolver o x ainda. Mas isso nunca vai acontecer aqui não, tá? Tá, então aqui eu sei que o c ele vai ser uma constante, eu escolho ele igual a zero. Posso escolher, a gente já tinha comentado sobre isso. Então, quem é que é a minha solução? Vai ser f de x e y igual a uma constante, ou seja, quem é que é f de x e y? X ao cubo y mais x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2, mais o c de y, né, que a gente escolheu como zero, igual a uma constante. Certo? Dúvidas? Não, professor. Beleza. Se fosse algum fator integrante que dependesse apenas de y, seria a mesma ideia, sendo que a equação separável que a gente iria resolver, no caso, ela seria essa aqui, tá? Mas aí, no caso, a gente iria começar testando essa condição aqui,
aí via que ela não dava certo, aí testava essa outra, aí pronto, beleza, deu que esse negócio é 1/y², por exemplo. Aí beleza, depende apenas de y. Aí eu monto a minha EDO a partir dessa equação aqui, aí resolvo para descobrir quem é que é o fator integrante, acho ele porque é uma equação separável, multiplico a equação por ele, verifico se ela é realmente exata, acho quem é o potencial, mesma coisa. Beleza? Precisa que eu resolva um exemplo com algum fator integrante que depende só de y, porque é igualzinho mesmo. Só vai mudar que a gente iria começar verificando o outro do x, ia dar errado, iria verificar o outro do y, ia dar certo. Tá. Então vamos para as equações homogêneas agora. Pronto. As separáveis, as lineares e as exatas são as equações mais simples que a gente tem, tá? Eita, tô vendo aqui que teve uma pergunta. O Juan perguntou se tem algum livro que eu mais recomendo para praticar esse assunto. Ó, o livro que eu pratiquei lá na época que eu era aluno, que eu estudei cálculo 4, foi o livro do Boyce, tá? O Boyce e de prima. Ele tá nas recomendações que eu dei na primeira aula e ele tá lá na bibliografia que eu coloquei no Cigarro. Certo? Eu acho que vocês encontram ele lá na minha biblioteca, talvez. Certo? Se não, provavelmente vocês acham o PDF deles por aí também. Tá? Eu gosto dele que ele tem muito exercício e ele tem, se eu não me engano, ele tem as soluções. Tem as soluções, não. Ele tem as respostas de todas as questões, não só as ímpares, não, tá? Se eu não me engano, faz um tempinho já que eu estudei ele, mas eu acho que ele tinha soluções que ele tinha a resposta de todas. Pares e ímpares. Se não achar ele, tem outros livros também, tá? Tem o livro do Denis Ziel, deixa eu escrever aqui no chat. Denis Ziel. Inclusive, se algum de vocês for eventualmente fazer o curso de variável complexa, né, que é o complementos, um dos livros que a gente adota lá é esse. É não DDO, né? Mas o de variável complexa dele. Que é um livro bem legalzinho. Tem o livro que eu mostrei para vocês também, que o autor se chama Kent Nagel. E nessa parte eu acho que no Guidorize volume 4 tem também, tá? No Guidorize eu acho que tem tudo que a gente vai ver até a parte quando a gente começar a chamada de Laplace, aí eu acho que já não tem nele, mas essa parte dessa de ordem de primeira ordem e as de segunda ordem lineares tem lá, tá? Que seria a primeira e segunda unidade. Tá? Mas o principal é o Boyce. O Boyce tem na minha biblioteca. Ó, pronto, ótimo. Beleza? Eu acho que eu tenho umas listas antigas aqui. Eu posso colocar para vocês praticarem também, tá? Eu vou dar uma olhadinha. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho listas antigas ainda para divulgar. Listas, tipo, lá da época que era presencial ainda. Que a gente tinha prova, né? E tinha as listas para praticar. Mas nessa época que tá ensino remoto, a gente tende a estudar só na hora da lista, né? Porque a lista é em casa mesmo, então, né, você acaba estudando menos no final das contas, eu acho. Enfim. Vamos para a parte das homogêneas agora, tá? Aí é aquilo que eu ia dizendo. Nas homogêneas e nos outros tipos de equações que a gente vai trabalhar de agora em diante, a gente vai sempre ver alguma forma de fazer com que a equação ela vire ou separável ou linear. Beleza? E basicamente é isso. A gente vai fazer
alguma substituição que faça com que EDO é, é, pronto, até agora todas as manipulações que a gente fez foi multiplicar por alguma coisa, né? Agora a gente vai mudar a variável. E aí, nas novas variáveis, a gente vai querer que a EDO seja separável, certo? Ou linear, por exemplo. Então, aqui no caso da aula de hoje, que são as equações homogêneas, a gente vai fazer alguma substituição, certo, nelas, para que a EDO vire separável. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as equações de Bernoulli, certo? Bernoulli. Tem gente que fala Bernoulli, tem gente que fala Bernoulli. Mas lá, a ideia é fazer alguma substituição para que a EDO ela vire linear. Beleza? Mas hoje vai ser para fazer com que ela vire separável. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu colocar novos slides aqui, porque acabou o que eu tinha planejado. Mais uns 4 aqui, sei lá. Beleza. Então vamos falar agora sobre as equações homogêneas. Bem, a gente vai dizer que a equação ela é homogênea quando a derivada ela puder ser escrita como uma função que depende apenas de y sobre x. Então, deixa eu escrever isso aqui. Vou colocar assim, o formato dela, certo? Basicamente é esse aqui. A minha derivada, ela é uma função que depende apenas de y sobre x. Certo? Então, qual que seria um exemplo aí? Tipo, y', certo? Igual a y sobre x, obviamente, é uma equação homogênea, né? Porque a minha derivada, ela é uma função de y dividido por x. Na realidade, ela é igual a isso, mas não precisava ser assim, não, tá? Aqui, no caso, eu nem precisava dizer que ela era homogênea, né? Porque é separável já. Mas e se fosse assim, ó? Y sobre x mais 1. Aí já complicou, né? Porque eu não tenho mais simplesmente como separar as variáveis. Mas o que tem do lado de cá é uma função de y sobre x. O que é que eu tô querendo dizer? É como se não tivesse y e x, eles isoladamente. Sempre que aparecer o y, ele também aparece o x e juntos. Então, essa aqui, ela é homogênea. Se eu pegasse essa aqui, por exemplo, y sobre x, certo? Mais x vezes y. Essa não é homogênea. Por quê? Porque essa parte que está aqui, eu não tenho como escrever ela apenas usando o y sobre x. Então, tipo, como é que poderia ser? Tipo y' igual a menos ln de y sobre x, mais cosseno de y sobre x, menos x sobre y serve também, né? Porque ele seria 1 sobre y sobre x, mais elevado a y, certo? Dividido por x, mais y sobre x ao quadrado, menos 3 vezes y sobre x, mais 9. Repara que todas as vezes que aqui do meu lado direito apareceu alguma variável, foi o y e o x juntos e de forma que dá o y sobre o x. Certo? Ou x sobre y, que dá no mesmo. Tá dando para entender isso? Eu não posso ter o y sozinho. Eu não posso, certo, ter o x sozinho. Sempre que aparecer o y, precisa que tenha um x junto dele dividindo. Certo? É assim que eu tenho uma equação homogênea. Alguém não está entendendo isso? Porque esse negócio de dizer que é uma função apenas disso, às vezes fica meio confuso. Mas, por exemplo, se eu dissesse aí que o y sobre x, ele é t, por exemplo, certo? Digamos que eu diga aqui que y sobre x é t, certo? Então, nesse caso, eu teria y', certo, igual a t. Ficou apenas o t, tá certo? Se eu fizesse isso aqui, ia ficar o quê? Ia ficar
Então, t mais 1. Ia ficar uma função apenas de t. Aqui ficaria o quê? Ficaria menos ln de t, mais cosseno de t, menos 1 sobre t, mais e elevado a t, mais t ao quadrado, menos, menos 3 vezes t mais 9. Tudo que ficou aqui, ó, ficou como uma função apenas de t. Não ficou envolvendo o y, certo? E o x separadamente. Eu iria conseguir fazer isso aqui com essa outra equação. Vê, se eu fizesse isso aí, ele ficaria assim, ó, t mais... Bem, eu sei que y, ele seria t vezes x, né? Então, se eu substituir aqui, ele ia ficar x vezes t vezes x, ou seja, ficaria assim. Não ficou apenas o x, não, tá? Não ficou apenas o t. O x ainda apareceu. Então, não pode ficar o x aparecendo ainda, não pode ficar o y aparecendo ainda. Se eu disser que y sobre x é t, o lado, aí a minha derivada inteira, ela vai se escrever apenas em função de t, certo? Não pode ter mais nenhuma outra coisa, não. Danilo, tu entendeu isso que eu falei? Peraí, que uma pessoa entrou agora. Talvez nos exemplos fique mais fácil de entender, porque vai ter uma linha de raciocínio que a gente vai fazer para fazer com que a equação vire que a gente veja que ela é homogênea, tá? E eu acho que alguém tinha levantado a mão, eu acho que tinha sido Gabi. Tu quer falar alguma coisa? Ah, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que nos exemplos vai ficar mais fácil de entender, tá? Aí vê, qual que é a ideia para a gente resolver? Bem, se a derivada inteira ela pode ser expressa em termos apenas de y ser dividido por x, então eu vou tentar reescrever a minha equação, certo? Mudando a variável para justamente y sobre x, tá? Eu vou fazer agora com que com que a equação nova ela fique com as variáveis o x ainda e o y eu vou trocar por y sobre x. Vamos organizar essa ideia aqui. Vê. Então, eu tenho as variáveis x e y no começo. Vou substituir. Vou ficar com variáveis ainda o x, tá certo? Mas a outra variável eu vou chamar ela de v, que vai ser y sobre x. Certo? Então, antes de a gente a gente ver uns exemplos, vamos ver teoricamente que sempre a gente fica com alguma equação que é separável, se a gente fizer isso. Beleza? Lembra que a equação da gente, ela é assim, ó. Beleza? Então, se eu estou substituindo a minha variável y, eu tenho que mexer na minha equação também, tá? Porque lá na parte que aparece a f, vai ficar f agora de v, né? Porque v que é y sobre x. Mas o y não vai mais aparecer na equação, porque o y sozinho, ele não é mais uma variável na equação, tá? As variáveis agora vão ser o x e o v. Então, eu tenho que fazer com que apareça ali agora a derivada, certo? Não mais lá do y, mas do v agora. Beleza? Então, eu vou fazer assim. Ó, eu sei que v é y sobre x. Então, o y, ele vai ser justamente x vezes o v, né? Então, vê, aqui não aparece o y'. Quem é que é o y'? Y' vai ser derivada de x, que é 1 vezes v, mais o x vezes a derivada aí do v, né? Então, fica mais x com v'. Então, eu vou substituir isso aqui
lá na equação, aqui. O que é que vai ficar? Então, ó, a minha nova EDO vai ser assim. Lado esquerdo, V mais o X multiplicado por V'. Do lado direito fica a função original da gente em termos apenas agora lá da variável nova, o V. Ou seja, agora, a derivada de V, ela é quem? F de V, que já estava aqui, com esse V que eu passo para o outro lado, subtraindo, sobre o X, que ele estava aqui, e eu joguei para o outro lado dividindo. Então, essa equação, ela é o quê? É separável. Então, essa aí eu já sei como resolver. Ou seja, se eu fizer essa substituição aqui, eu sempre vou fazer com que a minha EDO, que é homogênea, se torne uma EDO que é separável. Aí eu resolvo a minha EDO separável, acho quem é que é o V em função de X, e depois eu acho quem é o Y em função certa de X. Eu vou precisar desfazer a minha substituição original. Beleza? Vamos para os exemplos agora, para facilitar, tá certo? Deixa eu começar com esse exemplo aqui. Ó, vamos pegar dy dx, tá? Igual a, pronto, y quadrado mais 2 vezes o x vezes o y dividido por x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a minha equação aí, ela fique expressa apenas em termos de y sobre x, tá? Em termos apenas disso. Beleza? Do jeito que está aí, não dá para dizer que ela é ainda exata. Então, eu vou ter que fazer alguma arrumaçãozinha para que ela fique na cara que ela é exata. Então, vamos lá, então. No lado direito, eu posso escrever assim, não posso? Ó, assim, sobre esse cara, mais 2xy sobre x ao quadrado. Não posso fazer isso? Posso, né? Aí vê, esse termo que está aqui, ele é o quê? Ele é y sobre x elevado a 2. E nesse outro aqui, a gente pode simplificar o x, pode cancelar esse x daqui com um do que está aqui embaixo. Então, ficou mais 2 vezes y sobre x. Tá? Agora vocês estão entendendo o que é que significa dizer que uma equação é homogênea? Significa, basicamente, que a gente pode simplificar a equação para fazer com que a derivada da gente, ela fique o quê? Fique alguma coisa que depende só do quociente y sobre x. É ele ao quadrado somado com 2 vezes ele. Certo? Entenderam? Ou não? Tem que manipular para que apareça, ó, para que fique certo apenas O senhor pode repetir, tudo em professor? termos disso. Oi? O senhor pode repetir, por favor? Posso. Vê, ó, a gente quer que a equação ela fique assim, ó. Ela fique uma função que dependa apenas dessa a, dessa razão aqui, tá? Então não pode ficar com y solto, certo, x solto, tem que sempre estar o y certo com x dividindo. E aí, por exemplo, o que precisa acontecer é que fique algo assim, ó. Que nem a gente tem aqui. Se ele não tá assim, a gente precisa manipular para que ele fique. Então, deixa eu apagar aqui para eu fazer de novo. Vê, eu quero que fique tudo em termos, certo? Apenas, não de x e de y, mas apenas da divisão dos dois. Então, eu vou desmembrar essa soma aí em cima como uma soma de frações, tá? Então, fica y2 sobre o x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o y sobre o x ao quadrado. Certo? Quebrei aqui em cima, tá? Aí, agora isso aqui é
a mesma coisa que o quê? Que fazer o y dividido por x ao quadrado, né? Que aí fica o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado. Esse aqui, ele é a mesma coisa que isso aqui. E no outro, dá pra gente simplificar o x. Simplifica esse e com esse outro. E aí restou o quê? Mais 2 vezes o y que tinha em cima e o x que tinha embaixo. Então, o que a gente tem aqui é uma função que depende apenas de x? Não. Depende apenas de y? Não. Mas ela depende apenas da divisão do y pelo x. É como se y sobre x que fosse a variável da função. Vai ser ele ao quadrado mais 2 vezes ele. Certo? Dá para entender agora? É isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer que fique tudo em termos de y sobre x. E aí então ficaria o quê? Ficaria menos ele ao cubo, mais 4 vezes ele ao quadrado, menos ln dele, certo? Do lado direito, onde aparecer variável, tem que ser y sobre x, tá? Não pode ter um y sozinho somando, certo? Não pode ter um y sozinho multiplicando. Eu tenho que dar um jeito de manipular tudo para ficar tudo em termos de y sobre x. Alguém está com alguma dúvida ainda nessa parte? A gente perceber que a equação ela é homogênea. Se tiver, pode falar, tá? Sem estresse nenhum. Pronto, beleza. Aí o que é que a gente precisa fazer agora? Precisa fazer a mudança de variáveis que a gente falou para fazer com que a equação ela vire separável agora. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer que V é y sobre x. Aí repara que o lado direito aqui vai ficar justamente o quê? V elevado a 2 mais 2 vezes V. Só dá para fazer isso e ficar apenas ficar tudo como se o V, que ele fosse a função, que ele fosse a variável da gente, só dá para fazer isso se a equação ela for homogênea. Beleza? Então, isso aqui é o meu lado direito, mas eu tenho que mexer ainda no lado esquerdo. Por quê? Porque as variáveis agora que eu vou ter na minha equação envolvidas vão ser o x e o v, tá certo? Então, eu não posso mais ficar aqui com a derivada de y. Então, a gente faz essa modificação também. A gente tem o y igual a x vezes v, e aí deriva. Quem é que é a derivada de y? Derivada de x vezes v, então fica v, mais o x vezes a derivada de v, regra do produto, né? Então, mais x multiplicado por v'. Pega isso, joga aqui do lado esquerdo. Então, vai ficar o quê? A minha derivada a de y é quem? V mais x v' igual a quem? Do outro lado, quem é que tem? V ao quadrado mais 2 vezes v. Repara que agora o y foi embora, desapareceu. Só tem agora o x, o v e a derivada de v. Sempre que a equação for homogênea, é isso aí que a gente quer, porque essa nova equação que envolve apenas o x e o v, ela vai sempre ser separável. Então, ela é fácil de resolver, tá? A menos da integral que vai ter que aparecer aí. Mas o que a gente precisa fazer para resolver ela, certos passos desse curso aqui, que não são cálculo 1, são passos simples. É só separar as variáveis e integrar de ambos os lados. Certo? Posso continuar aqui? Vamos lá. Pode, professor. Beleza. Oi, Daniel, pode falar. O professor poderia repetir ali na parte de y igual a xv, que eu buguei depois dali. Foi a regra do produto. Ah, sim. Foi a regra do Entendi. produto. Derivada foi derivada lá do primeiro, que é o x, aí fica 1, aí vezes o v, né, que é o segundo, mais o primeiro, que é o x, vezes a derivada do segundo. Aí fica mais x vezes v', entendeu agora? Ah, sim, entendi. Obrigado, professor. Beleza. Pronto, vamos continuar aqui. A gente vai ficar com isso aqui, certo? A igual ao quê? A v ao quadrado, mas aí eu tinha 2 vezes v menos v, que passa lá do outro lado, ficou assim, tá?
Então, isso aqui vai dar dv sobre v ao quadrado mais v, né? Que é a mesma coisa que v que multiplica v mais 1. É igual a dx sobre x. Certo? Passei esse aqui dividindo. Passei esse aqui dividindo. E eu dx que tinha aqui, né? Passei multiplicando. Tá? Aí integra dos dois lados. Integro aqui, integro aqui. Do lado direito é fácil. Do esquerdo tem que fazer frações parciais. Então, vamos relembrar aqui como é que fica. 1 sobre v mais 1 vai ser o quê? Vai ser a sobre v mais b sobre v mais 1. Certo? V sobre v mais 1. Aí, multiplicando, embaixo vai dar isso aqui. E em cima vai dar a vezes v mais 1 mais b vezes v. Então, simplifica aqui embaixo tudo. Aí vai dar AV mais 1 mais B vezes V igual a 1. Vamos substituir, tá? Se eu fizer o V igual a 0, aí esse aqui zera, tá? Vai ficar A vezes 1 igual a 1, aí o A é 1. E se eu fizer o V ele igual a menos 1, aí esse aqui vai zerar, aí vai dar menos B igual a 1, aí o B vai ser menos 1. Beleza? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que 1 sobre V vezes V mais 1 vai ser igual a que é 1, né? Pronto, 1 sobre V, a menos 1 sobre V mais 1. Vamos continuar, então. O que é que vai dar aqui? A gente vai ter a integral de dv sobre V menos a integral de dv sobre V mais 1 igual a integral de dx sobre x. Pronto, vai dar um bocado de ln aí, né? Então, vamos ficar com ln de v, né, módulo de v, menos ln do módulo de v mais 1, igual a ln do módulo de x. Mais a constante, né? Pronto, às vezes, para a gente simplificar, é mais fácil a gente dizer que essa constante que está aqui, ela já é o ln de alguém, tá? Porque aí fica mais fácil. A gente já consegue escrever os dois lados como ln, e aí é só igualar a função de um lado com a função do outro lado. Deixa eu ver o que alguém falou aqui. Oi, Samuel, pode falar. Professor, teria como puxar a tela um pouquinho pro lado, porque cortou um pedaço aqui do final. Foi? Peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Melhorou assim? Aí, show. Valeu, professor. Beleza. Aí vê, que é que eu tinha falado agora, né? Que tinha constante de integração, né? Que a gente normalmente coloca K, né? C, enfim. Mas vê, aqui tem um monte de ln, né? Então, se eu disser que a minha constante ela é o ln de alguém, é o ln de outra constante, já dá para escrever aqui todo mundo em termos apenas de ln's. E aí fica mais fácil de a gente igualar as coisas. Se eu quisesse escrever aqui como K mesmo, eu ia ter que aplicar exponencial, não sei o que, tá? Aí não é que tá errado, mas sai mais rápido assim do jeito que eu escrevi agora. Que vai ficar, né? Então a gente vai ter assim, ó. Do lado esquerdo aqui, né? É uma diferença entre logaritmos. Então isso aí vai virar a divisão, né? Vai ficar módulo de V sobre V mais 1. E do outro lado tem uma soma de logaritmos. Então vai virar uma multiplicação. Vai ficar ln de K vezes o módulo. Beleza? Agora eu tenho o ln desse negócio aqui igual a esse negócio de K.
Pronto, ln é uma função que é sempre crescente, né? Então ela é injetora. Se eu tenho dois ln's iguais, é porque os valores que estão dentro aqui são iguais também, tá? Portanto, já vai direto. V sobre V mais 1 em módulo, né? Vai dar isso aqui, certo? A gente ficou com essa constante aí, né? Se a gente tira o módulo, aí fica V sobre V mais 1, seria igual ao quê? Mais ou menos, né? É K vezes o, certo, vezes o X. Isso é sem o módulo também. Só que mais ou menos o K, ele também vai ser uma constante. Então vai ficar K vezes X. E aí, a, aqui eu essencialmente resolvi a minha equação nas variáveis é, V, certo? E X de maneira é, implícita, né? Mas a gente tinha iniciado o problema com as variáveis Y e X. Então a resposta tem que ser o Y como função de X. Ou seja, agora a gente precisa vir aqui desfazer essa substituição. Onde tiver V, eu substituo de volta, certo, por Y, certo, dividido por X. E a gente vai simplificar até achar quem aqui é o Y mesmo, tá? Tá entendendo? Beleza? Beleza, professor. Tá bom. É que aqui é melhor eu ficar perguntando, porque na aula eu consigo olhar para os rostos de vocês, eu vejo se tem alguma fisionomia meio desesperada, né? Aí dá para ver se a pessoa está entendendo ou não, olhando na cara da pessoa. Mas aqui não é impossível fazer isso, né? Então o jeito é perguntar mesmo. Aí agora eu vou precisar desfazer a minha substituição. Vai ficar y sobre x sobre y sobre x mais 1 igual a, pronto, certo? Kx. Vamos continuar lá na próxima página, tá? A gente tinha y sobre o x sobre y sobre o x mais 1 igual a kx. Desse lado aqui, dá para a gente organizar fazendo o seguinte, vai ficar y sobre o x sobre, aí ó, aqui embaixo o PMMC vai ser x e em cima vai ficar y mais x, né? Igual a, pronto, certo? Então, do lado esquerdo a gente vai fazer o quê? Vamos fazer essa divisão de duas frações. Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, y sobre x vezes x sobre y mais x igual a kx. Simplifica o x, simplifica esse aqui com esse aqui. Aí ficou y sobre y mais x igual a kx. Então aqui seria a solução implícita. Se quisesse, daria para parar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações para ver se eu fiz mais alguma coisa ainda. Fiz. Dá para a gente isolar o y, tá? Vamos fazer assim. Vai ficar y igual a... já tinha o kx do outro lado, vezes y mais x, né? Então vai dar kx vezes y, mais kx ao quadrado. Esse cara aqui vamos jogar para o outro lado. Aí fica y menos kx vezes y igual ao k vezes x ao quadrado. Lado esquerdo coloca o y em evidência, fica y vezes 1 menos kx igual a kx ao quadrado. Finalmente agora isola o y. Fica y de x igual a kx ao quadrado sobre 1 menos kx. Beleza? Certo? Tá mais claro agora o que é que precisa fazer quando a equação for homogênea? Só mais um detalhe ainda, é que aqui, ó, nessa parte, a gente passou isso aqui dividindo, não foi?
quando a gente passa a variável dependente dividindo, isso aí foi algo que a gente viu lá na primeira aula. A gente pode estar perdendo alguma solução, basicamente. Porque na hora que eu passo essencialmente esses dois aqui embaixo dividindo, o V certo e o V mais 1, eu estou basicamente dizendo que nem V igual a zero e nem o V ele igual a menos 1 são soluções. Tá? Mas são, né? Se eu substituir aqui, ó, o V por zero, do lado direito vai dar zero, né? Que fica 0 ao quadrado mais zero. E do lado esquerdo fica o x vezes a derivada de zero, que é zero também. Então, zero é uma solução de equilíbrio, né? A gente viu isso na primeira aula. Se eu substituir também o V por menos 1, do lado esquerdo vai dar zero também, porque o V é constante, a derivada é zero. E do lado direito ficou menos 1 elevado a 2, que é 1, mais menos 1. Aí deu zero também, tá? Então, certo? O V, ele igual a zero e o V, ele igual a menos 1, eles também são soluções. Vamos escrever isso aqui, tá? Então, V igual a zero e V igual a menos 1 são soluções de equilíbrio, né? Se eu retorno agora para as variáveis originais, o que é que fica, né? Eu sei que o y, ele dividido por x é zero, e a outra seria quem? Seria y sobre o x igual a 1. Dizer que y dividido por x é zero é a mesma coisa que dizer que o y constante igual a zero é solução, né? Essa aí, beleza. Por quê? Porque era só a gente colocar o k aí como sendo zero, né? Se colocasse aí o k como zero, daria zero direto. Mas e essa outra aqui? Essa outra daria y ele igual a x, certo? Essa aqui também é uma solução. E essa não está muito evidente que ela aparece aqui na fórmula não, tá? De fato, é, eu fiz isso lá no material, não tem nenhum valor aí da constante k que faça com que y igual a... Eita, errei, né? Era menos 1. Aqui era menos 1, foi mal. Agora sim, deixa eu ver se alguém tinha comentado isso. Então, ninguém percebeu. Tá vendo vocês, ninguém percebeu isso, né? É que já tá todo mundo cansado já, né? E é bem, inclusive. Mas tá acabando já. Ali é menos 1, tá? Aqui é menos 1. Aqui é menos 1 também. E aí, aqui é menos x. Então, y igual a menos x, ele é solução. Beleza? Beleza. Então, lá na apostila, eu vi que não existe nenhum valor da constante k que faça com que esse negócio aqui, ele vire menos x. Certo? Vamos perceber isso. Se eu tivesse isso aqui igual a isso, vamos passar esse lá para o outro lado multiplicando, vai ficar kx2 igual a 1 vezes menos x, menos kx vezes menos x, então mais kx2. Ó, vai cancelar esse com esse, ficou menos x igual a zero. Não dá para resolver isso, né? Porque o que a gente queria dizer era o quê? Era quem era o valor lá da constante. E a constante foi cancelada. Tá? Então, essa solução aqui, ó, ela é uma solução... É uma solução meio estranha mesmo, porque a gente achou quem é a solução geral, mas na solução geral não tem todas as soluções. Por quê? Porque tem uma que escapou. Por que essa solução escapou? Porque a gente dividiu por V mais 1. A gente dividiu por V mais 1. Por isso que a gente perdeu soluções. Aí por isso que na hora que a gente faz essa análise das soluções de equilíbrio, é sempre importante, porque a gente pode achar soluções que a gente tinha perdido na hora que a gente fez o método. Certo? O método, ele deu a gente todas as soluções, menos essa aqui.
Por isso que na aula, lá na primeira aula da gente, por isso que na primeira aula da gente, eu tinha comentado que que a solução geral, ela dava todas as soluções, ou quase todas, né? Quase todas por causa justamente de um exemplo como esse aí. A Alisson tá falando que às vezes ele vê o meu X como se fosse um N. Pronto, o meu N é assim, ó. Esse é X, esse é N. Quando for um N de verdade, vocês vão saber que é um N, tá? É isso, pessoal. Alguém tá com alguma dúvida ainda sobre equações homogêneas? Porque, assim, é depois que a pessoa entende um exemplo, todos são iguais. Só precisa transformar em uma equação separável. Você depois que faz ela virar separável, aí é o que a gente já tinha visto antes. Alguém quer perguntar algo ainda? Tá quase na hora já de acabar a aula. Deu para entender para as pessoas que tinham falado no começo que tinham ficado com dúvidas sobre a equação homogênea? Pronto, massa. Pronto, posso encerrar aqui a apresentação? Ou a gravação, pelo menos? Certo, eu vou encerrar a gravação, tá?